Eu vim aqui falar para vocês de cirurgia plástica relacionada ao Covid-19. O que mudou, o que vai mudar e como nós estamos voltando aos poucos com as cirurgias eletivas. Olá, meu nome é Leandro Faustino, eu sou cirurgião plástico em São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então vamos lá, a gente sabe que as cirurgias eletivas durante esse período de pandemia obviamente foram suspensas e a cirurgia plástica também não foi diferente. Nós evitamos levar os pacientes para os hospitais por motivos óbvios, pensando na segurança do paciente, né? Tivemos um período em que a gente teve poucas cirurgias, projetos pessoais de muitos pacientes foram adiados por conta da pandemia e aos poucos a gente foi voltando. Mas e aí a gente voltando, como é que a gente vai fazer para garantir a segurança do paciente que tinha aquele projeto antigo, aquele sonho antigo de fazer uma cirurgia plástica? Muita coisa mudou. O Covid-19, como todo mundo sabe, é uma doença transmissível por via aérea, é uma doença viral, né? Obviamente, transmitido por um novo tipo de coronavírus, e a gente sabe que é uma doença altamente contagiosa. Pensando na segurança dos pacientes, não deveríamos levar os pacientes para os hospitais. E conforme a pandemia foi melhorando, a quantidade de casos foi diminuindo, nós começamos a voltar, né, respeitando as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, enfim, de vários órgãos que prezavam pela segurança do paciente. Então, basicamente, nós temos 7 regras básicas de segurança que nós passamos a adotar após o surgimento do Covid-19. Primeiro, nós temos os hospitais Covid-free. O que é isso? O paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva, ele não entra pela mesma entrada que um paciente que vai para o pronto-socorro com sintomas gripais. Os funcionários do pronto-socorro, por exemplo, não frequentam o centro cirúrgico onde ocorrem cirurgias plásticas eletivas. Os elevadores dos hospitais por onde circulam os pacientes com sintomas gripais também não são os mesmos elevadores por onde circulam os pacientes de cirurgias eletivas. Então, assim, existem vários fluxos diferenciados dentro dos hospitais para que não ocorram encontros entre pacientes que tenham sintomas gripais, que possivelmente possam estar com Covid-19, e pacientes que estejam no hospital para cirurgias eletivas. Além disso, existem hospitais que não têm pronto-socorro, que não têm internação com pacientes com sintomas gripais. Então, esses hospitais são chamados hospitais 100% free de Covid-19. Esses são os hospitais que a gente tem optado de operar, que são muito mais seguros. Segunda coisa, nós temos a testagem periódica dos pacientes. Então, todos os pacientes que vão fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia plástica, esses pacientes vão ser testados para o Covid-19, e aí tem aquela bagunça de qual é o teste exato, tem o teste sorológico, tem o SWAB, tem o teste rápido. Então, o que nos interessa? O teste com maior sensibilidade para a detecção do Covid-19, que é o PCR, que é o SWAB nasal para o coronavírus. Então, a gente testa todos os pacientes que a gente vai operar, e isso a gente tem que fazer com um intervalo de, no máximo, 7 dias. Porque se a gente testar um paciente com 10 dias antes da cirurgia, é um período muito longo, nada impede que nesse intervalo de 10 dias ele se infecte com o Covid-19 e aí cause contágio de todo o hospital, cause contágio da equipe e tenha possivelmente complicações no pós-operatório. A outra coisa muito importante é os cuidados com a manipulação da via aérea. Então nós vamos falar aí principalmente os cuidados para o anestesista. A gente sabe que a via aérea é o local onde existe a maior quantidade, a maior concentração desse novo coronavírus. Então, os anestesistas, eles têm uma série de paramentação especial para lidar com essa via aérea. Então, essa é uma outra medida de segurança, é o que a gente chama de face shield. Esse face shield é um protetor, além do óculos, além da máscara que o anestesista usa, ele usa esse protetor
geralmente um acrílico ou algum tipo de um material plástico, que barra muito mais do que só a máscara que os anestesistas usam. A próxima medida é a deshospitalização. O que é isso? A gente tem percebido que cada vez mais nós não devemos manter os pacientes por tempo prolongado dentro do hospital. Então, se a gente está falando de cirurgias com portes de pequeno a médio, a gente opta cada vez mais por uma alta no mesmo dia. Ou seja, se a gente vai fazer uma lipoaspiração, que é um procedimento de médio porte, não é uma cirurgia combinada, não é uma lipo com abdominoplastia, não é uma lipo com abdômen com mama, é só uma lipoaspiração. Então, a nossa tendência, principalmente agora nesse período, né, com o advento do coronavírus, é a gente ter uma alta cada vez mais precoce. Então a gente está chamando isso de deshospitalização. Além da gente saber que diminui o risco de contágio pelo coronavírus, a gente percebe que quanto menos tempo a pessoa fica no hospital, menos risco de ter algumas complicações, infecção hospitalar, ou como trombose, embolia, ou vários outros problemas. É claro que isso precisa ser muito bem pensado e muito bem criteriosamente decidido, né? Outra medida que a gente tem, principalmente nesse período, seria os cuidados redobrados com pacientes de grupo de risco, que são aqueles pacientes que, por um acaso, se tiverem a infecção pelo coronavírus, podem evoluir de uma maneira pior, podem evoluir de uma maneira mais grave. Então, para esses pacientes do grupo de risco, nós estamos, nesse momento, evitando, né, a internação e a hospitalização e, claro, na medida do possível, a gente opta por fazer as cirurgias nesses pacientes um pouco depois ou, principalmente, redobrando os cuidados com os hospitais COVID-free, com os hospitais fluxos de COVID-free. A outra medida que fazemos também, hoje em dia, principalmente pensando na segurança de todos, é a testagem da equipe, ou seja, o cirurgião também tem que estar seguro de que ele não está com COVID-19. O anestesista também tem que ser testado e assim por diante, os auxiliares, a instrumentadora, tá certo? Então essas são as medidas que a gente vem tomando. É claro que máscara e álcool gel, isso sempre fez parte da rotina dos médicos, das pessoas que trabalham em hospitais, porque a gente sabe que isso é eficiente e isso evita transmissões, mas então essas são as principais medidas que nós temos tomado para evitar contágios desnecessários, para proteger os nossos pacientes e para podermos voltar com segurança para as nossas cirurgias eletivas. Espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa, alguma informação que vocês estejam procurando. Muito obrigado. Se quiserem aí, deem um like no canal, curtam, inscrevam-se no nosso canal que a gente está começando e logo mais a gente volta com mais conteúdos para vocês.